Localizado na região da África Central, Camarões é um país de contrastes e riquezas incomparáveis, muitas vezes chamado de África em miniatura, devido à sua incrível diversidade geográfica, cultural e climática. Com uma população de mais de 27 milhões de habitantes, o país faz fronteira com Nigéria, Chad República, Centro-Africana, Guiné Equatorial, Gabão, República do Congo e possui uma extensa costa banhada pelo Oceano Atlântico, oferecendo desde praias paradisíacas até florestas tropicais e cadeias montanhosas. A capital dos Camarões é Yaoundé, localizada no centro-sul do país. É uma cidade vibrante, cercada por colinas e conhecida por sua arquitetura moderna misturada com traços coloniais. Yaoundé é o centro político e administrativo dos Camarões, abrigando ministérios, embaixadas e importantes instituições. A cidade também possui uma rica cena cultural com museus, mercados coloridos e manifestações artísticas locais. Apesar dos desafios urbanos, oferece parques, jardins e pontos turísticos, como o Museu Nacional e a Catedral de Notre-Dame de Victoire. Yaoundé reflete a diversidade étnica e cultural camaronesa, sendo um importante ponto de conexão entre diferentes regiões do país. O território camaronês abriga uma surpreendente variedade de paisagens: florestas densas no sul, savanas no norte, planaltos no centro, e até um vulcão ativo, o Monte Camarões, que é o ponto mais alto da África Ocidental, com mais de 4.000 metros de altitude. Essa diversidade geográfica também se reflete na fauna, flora e nos diferentes climas que variam do equatorial úmido ao semiárido. Camarões é igualmente rico em diversidade cultural e étnica. Mais de 250 grupos étnicos coexistem, cada um com sua própria língua, costumes, tradições e expressões artísticas. O país possui duas línguas oficiais, francês e inglês, reflexo da colonização franco-britânica, além de centenas de línguas locais que são usadas no dia a dia. A economia do país é baseada na agricultura, na exploração de recursos naturais como petróleo, gás, madeira e minérios, além do crescente setor de serviços e telecomunicações. Apesar de enfrentar desafios sociais, econômicos e políticos, Camarões continua sendo um país de enorme potencial, onde a beleza natural, a riqueza cultural e a hospitalidade de seu povo encantam quem tem a oportunidade de conhecê-lo. Camarões, belezas naturais e ecossistemas diversificados. Além dos parques nacionais já mencionados, Camarões abriga locais de beleza quase intocada, como as cataratas de Ekom Nkam, cenário do famoso filme Greystoke, A Lenda de Tarzan. Essas impressionantes quedas d'água estão cercadas por florestas exuberantes e são um dos cartões postais naturais do país. Outro destaque são os lagos de cratera como o Lago News e o Lago Monoum, que ficaram famosos após eventos naturais raros em que emitiram gases tóxicos, mas que hoje são monitorados de forma rigorosa e visitados por estudiosos e turistas. As praias do litoral atlântico, como Cribe e Limbe, são verdadeiros paraísos tropicais. Cribe é famosa por suas águas cristalinas, palmeiras e pelas cascatas de Lobé, onde as águas doces caem diretamente no mar, um fenômeno raro no mundo. Limbe, por sua vez, oferece praias de areia negra, resultado da atividade vulcânica do Monte Camarões, além de um jardim botânico e um santuário de primatas, que trabalham na conservação de espécies ameaçadas. Os Camarões também são um dos poucos países africanos onde se pode, em poucos dias, passar de florestas tropicais densas a savanas áridas e depois subir montanhas ou relaxar em praias. Essa diversidade atrai ecoturistas, biólogos e aventureiros de todo o mundo. A conservação ainda é um desafio, mas a crescente conscientização sobre o ecoturismo como forma sustentável de proteger o meio ambiente e gerar renda para as comunidades locais. Cultura e diversidade étnica. A cultura camaronesa não se expressa apenas na música e nas línguas, mas também nas vestimentas, nos rituais e na arte.
Os trajes tradicionais são ricamente bordados e usados com orgulho durante festivais e celebrações. Por exemplo, os povos Bamileke são famosos por seus trajes coloridos, com máscaras intricadas usadas em danças cerimoniais, muitas vezes representando animais, espíritos ancestrais e forças da natureza. As danças tradicionais são espetáculos que combinam ritmo, narrativa e espiritualidade. Cada movimento tem um significado, seja para celebrar a colheita, pedir bênçãos, homenagear os ancestrais ou marcar ritos de passagem como casamentos e iniciações. Instrumentos como tambores, balafons, um tipo de xilofone africano, e flautas acompanham as danças, criando uma experiência sensorial inesquecível. A literatura oral também é um pilar da cultura camaronesa. Contadores de histórias, conhecidos como griots, transmitem ensinamentos, histórias mitológicas, provérbios e conhecimentos históricos de geração em geração. Essas histórias muitas vezes contêm lições de moral, sabedoria ancestral e informações sobre a linhagem e a história das famílias e comunidades. Nos centros urbanos, a influência da globalização se mistura com as tradições locais. A música moderna, como o afropop e o hip-hop camaronês, convive com ritmos tradicionais, criando uma cultura jovem vibrante que reflete tanto as raízes africanas quanto as tendências contemporâneas. Essa riqueza cultural faz de Camarões um dos países mais fascinantes do continente africano. História e colonização. Além da divisão colonial entre franceses e britânicos, a história de Camarões remonta a civilizações muito mais antigas. Povos como os Sao, que habitaram a bacia do Lago Chad, deixaram registros arqueológicos de uma civilização sofisticada, com habilidades avançadas em metalurgia, cerâmica e arquitetura, datando de mais de 1000 anos atrás. Durante a colonização alemã, entre 1884 e 1916, houve um forte investimento em infraestrutura, como estradas, ferrovias e plantações agrícolas, especialmente para a exploração de cacau, café e borracha. Esse período também foi marcado por resistência local, com vários movimentos de revolta, como os dos povos Duala e Bassa. Após a Primeira Guerra Mundial, quando os alemães perderam suas colônias, a Sociedade das Nações dividiu Camarões entre França e Reino Unido. Essa divisão criou um país com sistemas legais, educacionais e administrativos distintos, que até hoje influenciam as dinâmicas internas. A luta pela independência foi liderada principalmente pela União das Populações dos Camarões, UPC, que promoveu campanhas políticas e até conflitos armados contra o domínio colonial francês. Embora a independência tenha sido conquistada em 1960, a herança colonial deixou marcas profundas na política, nas tensões linguísticas e na divisão econômica do país. Atualmente, o país enfrenta o desafio de construir uma identidade nacional que consiga integrar sua diversidade histórica, linguística e cultural, superando os legados da colonização e dos conflitos internos. Gastronomia. A culinária camaronesa também é profundamente ligada às celebrações, à comunidade e à vida social. As refeições são frequentemente momentos coletivos, em que familiares, amigos e vizinhos se reúnem para compartilhar não apenas comida, mas também histórias e experiências. O uso de especiarias é uma característica marcante da gastronomia local. Temperos como gengibre, alho, pimenta do reino, noz moscada, sementes de njangsa e folhas aromáticas dão um sabor distinto aos pratos. Cada região do país tem suas próprias variações, adaptadas aos ingredientes disponíveis e às tradições locais. As bebidas tradicionais também são parte importante da experiência gastronômica. O vinho de palma, extraído da seiva da palmeira, é amplamente consumido tanto em encontros sociais quanto em cerimônias tradicionais. Outra bebida popular é o millet beer, uma cerveja artesanal feita a partir de grãos fermentados, que desempenha papel central em rituais e festividades. As sobremesas não são tão comuns na culinária tradicional,
mas frutas frescas como manga, abacaxi, mamão e banana são frequentemente consumidas após as refeições. Em algumas regiões, doces feitos com amendoim, coco e banana também fazem parte das festas. Nos centros urbanos, observa-se uma fusão interessante entre a culinária tradicional e a moderna, com restaurantes que servem pratos locais ao lado de pratos internacionais, criando uma experiência culinária diversa, rica e saborosa, que agrada tanto moradores quanto turistas. Economia e recursos naturais. Além dos setores agrícolas e minerais, Camarões tem investido significativamente no desenvolvimento de energia, especialmente hidrelétrica e gás natural, para suprir tanto o mercado interno quanto a exportação. Grandes projetos como a represa de Lompangar foram criados para estabilizar a rede elétrica e atrair indústrias. O setor de telecomunicações também está em crescimento, impulsionado pela expansão da internet móvel e de startups tecnológicas, especialmente nas cidades de Douala e Yaoundé, os principais centros econômicos e administrativos do país. Apesar desse avanço, o acesso à internet ainda é limitado em muitas áreas rurais. O turismo, embora tenha potencial significativo, ainda representa uma pequena fração do PIB devido aos desafios de segurança e infraestrutura. Contudo, iniciativas de turismo ecológico e comunitário estão surgindo, oferecendo aos visitantes experiências autênticas que beneficiam diretamente as comunidades locais. O comércio informal é uma parte vital da economia camaronesa. Milhares de pessoas trabalham como vendedores ambulantes, artesãos, pequenos agricultores e motoristas de mototáxi, atividades que, embora não reguladas formalmente, sustentam grande parte da população. Apesar das riquezas naturais, o país enfrenta o desafio de transformar esse potencial em desenvolvimento sustentável e distribuição justa da riqueza. A corrupção, os conflitos internos e a dependência de commodities ainda são entraves significativos para o avanço econômico do país. Turismo e desafios atuais. Além das belezas naturais, Camarões possui um rico patrimônio histórico e cultural que poderia ser melhor explorado pelo turismo. Cidades como Foumban são centros de arte e história, especialmente do povo Bamum, conhecidos por sua tradição em metalurgia, escultura e marcenaria. O Palácio Real de Foumban e seu museu são atrações que oferecem uma imersão na história e cultura locais. Outra atração crescente é o Festival Ngongo, realizado anualmente pelos povos Sawa na cidade de Douala. Este evento espiritual e cultural celebra a ligação dos povos costeiros com os espíritos das águas, com cerimônias, danças, desfiles e competições de canoa. O turismo de aventura também vem se desenvolvendo, com trilhas para escalada no Monte Camarões, safaris fotográficos no Parque Nacional de Ouaza e expedições às florestas do sul para a observação de primatas e aves raras. No entanto, desafios persistem. A crise nas regiões anglófonas afastou muitos turistas, além das preocupações com segurança em áreas afetadas por grupos extremistas no norte. A pandemia da Covid-19 também impactou negativamente o setor, com queda no número de visitantes e fechamento de muitos empreendimentos. Ainda assim, há esperança. Com investimentos em infraestrutura, segurança e promoção internacional, além de um foco maior no ecoturismo e no turismo cultural sustentável, Camarões pode se tornar, no futuro, um dos destinos turísticos mais procurados da África Central. E aí, qual parte do vídeo mais te encantou? Conta aqui nos comentários quais experiências mais você gostaria de viver. Poderá ser nosso próximo vídeo. Se você curte descobrir lugares incríveis como esse, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos destinos. Vem viajar com a gente pelo mundo.